Olá, bom dia. Hoje, 12 de uma segunda-feira, do dia 20 de janeiro de 2025. E vamos lá, conforme Deus esteve a me solicitar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, as flores do altar. Quando Deus me disse para eu, sim, a minha mala organizar, tendo como base as minhas necessidades de cunho particular. Muitas vezes a gente fica sem saber como o singular usar. E qual é o momento do plural se apresentar? Aqui nós temos regras, sim, da língua que nós estamos a usar. E regras que costumam muito mudar. Assim fica difícil a gente buscar o simples entendimento do singular e do plural. Para a gente, numa frase, se encaixar. Por isso Deus me disse para eu apenas me basear nas duas pernas. Nas duas pernas que eu tinha para me sustentar. E que o singular e o plural, as minhas pernas, iriam saber no momento certo, ali buscar. E foi assim que ao longo desta jornada eu estive a realizar. Claro que foi muito tempo mesmo sentando para gravar. A questão é você saber que você tem ovinhos para gerar e saber cada ovinho, acompanhar, respeitando as regras que as pernas estavam a me dar. Assim eu saberia o momento do plural, buscar e saber o momento exato das pernas serem singular. E uma só perna virar, sim, para como coelhinho pular. Foi um aprendizado e tanto que Deus esteve a me dar. Quando ele me disse para eu buscar o ovinho da Páscoa. E que coelhinho costuma pular, levando as duas perninhas para uma só perninha ficar. Fiquei pensando na infância de cunho particular. Sim, quando de saco a gente costuma brincar, santo. E fui treinar. Sim, Deus disse da importância da gente pelas fases passar, como as regras da linguagem, para a gente conquistar. E fui treinar no saquinho ali, para saber como coelhinha eu caminhar. E quando eu estava a treinar, eu vi um menininho me chamar, me dizendo que ele também queria aprender a linguagem que as pernas estavam a me mostrar. Santo, compreendi que tinha que passar do singular para o plural e fui de amarelinha brincar, sabendo que uma perna iria pisar e as outras duas pernas teriam que também o tronco sustentar para a cabeça poder até se movimentar sem a própria cabeça tombar. E durante todo esse aprendizado com o menininho, eu pude toda uma casa
formar. Sim, porque era importante a gente ter um passeio para qualquer criança poder no passeio estar conforme a minha infância. Eu estive a encontrar, sim, um passeio de cunho muito particular, o da casa de Maria, da loja de Lígia, onde ali eu costumava ficar brincando. Sim, de perna pular, de amarelinha aqui a pular. Santo. Mas não é fácil você, uma casa, levantar. É preciso alicerçar. Santo. O aprendizado era maravilhoso que Deus estava a me dar. E eu poder usar as minhas pernas, ímpar e par. Sim, singular e plural. Para eu poder, sim, o buraco cavar e eu poder colocar cada bugalhau que eu estive a pegar quando de jiribita eu estive a brincar. Durante esse aprendizado do alicerce formar, compreendi que eu poderia sim aceitar a ajuda de quem podia com bugalhau lidar. Assim, depois de muito relutar, é verdade, eu fui com São João Batista me encontrar e fui ali com ele muito bugalhau pegar. Era importante esse novo aprendizado. Sim, eu em mim realçar e vi que uma casa grande é uma coisa que menino costuma gostar. Vai ter espaço para caminhar, vai poder correr, brincar de esconder. Isso São João Batista esteve a me dizer que seria bom esse aprendizado eu querer ter. Mas, que só bugalhau não poderia uma casa grande sustentar, que eu deveria esse conselho escutar e com São Paulo me apaziguar, que ele tinha o elemento para ali o bugalhau concretar, ele tinha sabedoria de sobra para o alicerce de uma casa ele formar. E ninguém iria poder esse alicerce mudar. Ele fazia questão da digital colocar. Foi assim que eu estive a aceitar a certidão. Sim, que São Paulo fez questão de tirar, me dando essa ligação filial, ser filha do apóstolo Paulo. Aqui, acolá e em todo lugar que eu fosse entrar. Assim, eu não iria me preocupar, sim, com o ovinho que a coelhinha teria que chocar, já que é verdade, o coelho da Páscoa pessoalmente esteve a me falar que era importante o aprendizado, sair do aprendizado dos ovos de cocá para esse entendimento da ressuscitação alcançar. Sim, porque não é fácil você lidar com pena. Pena aqui, pena acolá. Pena aqui, pena acolá. Pena aqui, pena acolá. É muito difícil cada pessoa lhe olhar trazendo uma pena de cocá para lhe dar, na esperança de você poder, sim, o seu próprio nome assinar com a peninha que estão a lhe dar. Santo. Pé de coelho é uma coisa que tem uma característica da sorte no lugar.
E eu tendo que esse aprendizado no São Paulo alcançar, eu fui, sim, com o menino Deus falar, para eu compreender essa história do pé de coelho. Sim, se alguém resolvesse o meu pé tirar, usando a desculpa que eu podia com um pé só caminhar, como é que iria ficar? Foi assim que Deus menino me disse, para eu poder os meus pés no saco colocar, para com os 2 pés eu ficar e saber a hora de ser ímpar e a hora de ser par, para poder o ovinho de coelho ali gerar, para São Paulo poder esse entendimento comigo do alicerce ali terminar. Conseguimos finalmente a casa ampliar, tinha tudo aquilo que São João Batista esteve a me dar e os elementos que o apóstolo Paulo esteve a buscar para o alicerce pronto ficar. Agora era a hora, sim, de parede amarrar. Santo, pegar todos os ferros que a casa iria precisar. Como é que eu iria isso realizar? Nesse momento, com ambos a conversar, sim, o profeta João Batista, o apóstolo Paulo, nós estivemos a uma conclusão. Tirar. Era importante que o alicerce pudesse nos dar tudo aquilo que a própria ferragem iria precisar. Assim, nenhuma parede iria se prejudicar. E o próprio alicerce iria essa parede aguentar. Seria melhor do que a gente, sim, tentar colocar, sim, uma viga aqui, outra acolá. Poderia o alicerce por si só se prejudicar. Sim, o peso ali não aguentar, o terreno até fraco ficar, era preciso esse entendimento, buscar. O apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento de que Deus, tudo podia realizar. Então, me disse que era importante eu deixar toda a casa ele cavar. Sim, para ele trazer esse entendimento do próprio ar na casa circular, passando pelos alicerces, sim, de cada lugar, sim, sala, cozinha, essas coisas todas, e o ar ali na casa ficar. Para, no momento que a casa fosse flutuar, a própria casa fosse ali, no mesmo lugar ficar e pronto, se encaixar naquele buraco todo que ele esteve a cavar, para nenhum tipo de prejuízo na casa restar. Sabe? Durante esse tempo todo que nós ficamos ali a observar o trabalho, sim, que o apóstolo Paulo estava a realizar, sim, cavando, e nós acompanhando, observando, e o pensamento dele, é verdade, alcançando. Tudo isso esteve a nos dar o entendimento da importância da gente ser par.
Era preciso, nesse momento, a pá pegar, sim, para o apóstolo Paulo ajudar naquele momento. Ali, vi, sim, vi São João Batista levemente me chamar. Fui devagar. Ele me disse: olha, no ponto já está. Está na hora do ímpar virar par. Santo. Fiquei naquele momento assim a pensar como seria Sol e Lua se encontrar. A questão é que o profeta São João Batista me disse: não deve, com isso, se ocupar. Sol e Lua já estão lá. Só é preciso o véu de noiva chegar. E os anjos já estão a passar, jogando o véu de noiva no lugar. Fiquei pensando em que momento eu estive assim, tanto me ocupando, que eu não vi o tempo passando. A questão é que São João Batista esteve me falando da importância daquilo que eu estive realizando. Agora era preciso, sim, eu apenas acompanhar o que os anjos estavam a realizar. A questão é que você subir no altar, a sua vida, ali deixar para todo esse entendimento se renovar. Não é assim uma coisa simples de se dar. Mas há sempre a possibilidade. Há sempre a possibilidade da gente buscar, sim, as peculiaridades, sim, do que o outro tem para nos dar. Santo. Eu nunca estive a imaginar mesmo que esse problema, sim, deu tanto trabalhar, fosse o tempo assim me levar e eu no futuro iria chegar. Era o que o profeta São João Batista estava a me falar. Estamos no hoje. Chegamos no futuro. Nós só estamos a adiantar aquilo que o presente já esteve a realizar. Foi assim que o apóstolo Paulo sentou devagar numa pequena nuvem que estava a passar. E foi a vistoria toda da casa realizar. E nós ali resolvemos também numa nuvem sentar e ver o apóstolo Paulo com esse primor. Santo. Fiquei pensando na dificuldade de profetizar. Sim, porque é simples. A gente, no presente, ficar difícil mesmo. É o composto do presente. Sim, enxergar. É a gente ter essa capacidade do simples enxergar para o composto formar. Mas sabe como é que é? Sim, cabeça. Cabeça de gente que pode. Um simples. Eu poderia falar qualquer tipo de pássaro. Sim,
mas disseram que uma andorinha só não faz verão. Mas tinha gente de plantão dizendo: não estou de acordo não. Uma andorinha só faz infinitos verões. Foi assim que eu busquei a compreensão. Sim, do tempo. Sim, do tempo comum, do tempo de elevação, do tempo da salvação, mas era o tempo da ressuscitação. Sim, era Páscoa. Era Páscoa. Ah, eu preferia, sim, se eu pudesse opinar, eu preferia mesmo, talvez. Era talvez. Talvez. Ah, mas que tipo de comida na Páscoa? Sim, um cristão costuma na mesa colocar? A questão é que não queria peixe. Eu não queria peixe pescar. A minha sorte foi a memória. A memória esteve a me levar para o tempo em que eu muitas vezes acostumava peru, sim, na sexta-feira santa assar, para o cardápio diferenciar. E para minha sorte, o pé de coelho estava lá me dizendo que a mesa a gente poderia enfeitar com aquilo que o nosso paladar fosse agradar. Santo, foi uma coisa assim boa de se realizar. Assim eu compreendi, sim, que peru é que morre de véspera, diz o ditado popular. E o entendimento que Deus esteve a me dar facilmente, eu estive a alcançar. Assim, quando eu de fato senti, sim, a garganta arranhar, 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 e todo aquele mal-estar chegar, eu fui com Deus falar, perguntar para ele se era o momento, sim, do composto eu buscar. Deus me disse: se o véu de noiva esteve a passar e deixou marca no lugar, é melhor você sentar. Temos que conversar. Santo, conversar com Deus. Estando eu lá, com incômodo. Sim, estava a incomodar, algo que eu não estava a gostar. Mas Deus a me falar: sente nessa nuvem que estará a chegar. Sentei na nuvem devagar. Santo, fiquei a imaginar no quão é difícil a gente de sangue precisar. Sim, porque quando a gente precisa de sangue tomar, a gente tem que estar disposto a doar. Sim, doar aquilo que o outro está a precisar. Sim, porque quem doa sangue no lugar pode muito bem, de outra coisa precisar. E por quê? E por que não olhar para os doadores do lugar? Era o convite que Deus estava a me falar, santo. A lista de doadores. E eu na cadeira, ali, a imaginar, sim, que era uma tarefa árdua.
você, o seu dia tirar para o seu próprio sangue doar. Para um desconhecido tomar. Naquele momento, fiquei a pensar no quão Deus esteve a trabalhar para a gente poder, sim, com cego lidar. Sim, porque se eu tenho olho para enxergar, eu posso um dia tirar para o meu olho doar, para quem não consegue. Não consegue? Sim, o sol enxergar. E prefere o tempo todo, no breu, ficar. Mas, se aquele que não quer a sua ajuda de cunho particular, sim, enquanto olheiro do lugar, o que você vai fazer a não ser respeitar? Alguém pode obrigar para alguém que não quer enxergar, aceitar o olho de quem pode enxergar, e mais do que isso, usar a língua para falar? Não se pode. Mas, quando a gente precisa de sangue tomar, a coisa costuma rapidamente mudar. Sim, toda aquela visão de não querer enxergar, sim, o sol do lugar, no instante costuma mudar. Os olhos costumam enxergar o tempo que esteve a passar e você naquele momento ter que lidar, sim, com os verões que você não esteve a aproveitar, lidar com a dificuldade da velhice chegar sem nem a fase adulta aproveitar. E agora, tendo que sangue tomar, seria bom mesmo na cadeira sentar para esse entendimento. Sim, buscar o simples e o composto, o singular e o plural, o ímpar e o par. E aí você compreender que você, um buraco, esteve a socar, quer dizer, a cavar, quer dizer, a se socar, com medo do outro julgar aquilo que com você esteve a se dar. E você até a acreditar que é melhor você tentar de alguma maneira no passado voltar, quem sabe o mesmo sapato calçar, para você não ter que o sol enxergar, e assim a própria lua do sol vai se ocultar. Mas o Senhor do tempo, que pode tudo realizar, me deu o entendimento, sim, que eu tanto estava a precisar para da minha mala colocar. Sim, não é bom você, sim, o tempo todo ficar com medo
com medo de ser pá. E a importância de um pá de jarro no altar é algo espetacular. Somente um pá de jarro pode procriar as flores que precisam chegar para mais pá de jarro formar. Então é importante a gente saber separar, sim, os caminhos. Porque se eu posso estar na casa de Vocinha, no mundo de lá, eu posso também estar em outra casa, no mundo que é de cá. E ao mesmo tempo, não consegue, por hora, se identificar se vai ficar ou se é precisa a própria essência visitar. Mas quando a gente acha que tem tempo para pensar, a vida costuma chegar, muitas vezes costuma nos derrubar, e a própria essência é que vai nos levantar. Por isso, hoje, eu posso, sim, aqui esse vídeo, gravar, sim, para no sábado de abril colocar. Porque eu preciso, de fato, tudo isso deixar conforme Deus esteve a me solicitar. Sim, casa a gente costuma arrumar antes mesmo do dono chegar. É o que o Evangelho nos diz. É o que o Evangelho nos diz. Para a gente deixar a casa conforme o dono deseja encontrar. Assim, se tem um dono no lugar, eu fui toda a casa arrumar do jeito que eu tenho certeza de que o dono vai desejar, assim, sem nenhum tipo de flor que possa realmente algum tipo de transtorno causar. Lá nos 2 jarros não vão estar flores que possam prejudicar. Só as flores que Deus esteve a enviar. Me dizendo que é hora da realidade encarar. Do jeito que a realidade um dia esteve a chegar. Portanto, hoje eu posso no presente estar com o futuro a me visitar, já que o futuro é o hoje que eu estou a passar e a certeza de que o hoje eu sempre estive a colocar, sim, diante daquilo que Deus sempre esteve a me falar no altar. Sendo esse vídeo eu posso encerrar para, de fato, o outro sábado eu preparar. Bom dia, bom dia, bom dia e obrigada sempre. A gente pode, sim, a gente pode se colocar no lugar, sim, do outro. Seja na questão de doar, seja na questão de precisar. Não importa o que aqui eu estou a falar enquanto parábola, mas se a gente souber se colocar, sim, em cada situação, como ser vivo da parábola, a gente vai saber aproveitar cada parábola que aqui eu estou a deixar. Bom dia e obrigada. Sim.